povo, de volta com o nosso Antenado Podcast para mais uma entrevista. Entrevista não, eu não gosto de falar que é entrevista, é bate-papo. Porque a gente conversando, a gente se entende ou não, né? Porque às vezes as pessoas têm pontos de vista diferentes, mas a ideia é essa, conversar para se entender sempre. Você pode acompanhar cada episódio novo a cada quinta-feira aqui no nosso canal no YouTube, sempre a partir das 8 horas da noite. E hoje eu vou conversar com alguém que sabe que o cão não é só o melhor amigo do homem. É muito mais. Pode ser, inclusive, uma atividade, uma espécie de esporte e também uma atividade lucrativa, tá? Porque a galera ganha dinheiro com exposição de cães, com pedigree, com todo esse mercado que envolve aí os cães de raça. Eu estou falando do José Arnaldo, que é meu convidado, que vai falar sobre isso. José Arnaldo é biólogo, é juiz de exposição de cães e presidente do Kennel Club no Rio Grande do Norte. Falei tudo certinho? Falou, sim. Tudo bom, Zé Arnaldo? Tudo bom, tudo tranquilo. Uma alegria tê-lo aqui. Para começar essa história, essa frase, o cão é o melhor amigo do homem, se aplica também no mundo das exposições? Com toda certeza, sim. Com toda certeza, sim. O amor que o cão tem pelo dono, por quem toma conta dele, sim, é uma coisa assim que é imensurável. Uhum. Você já teve muitos cães, eu imagino. Tive Quantos? Muitos cães. Não sei. Não sei. Perdeu as contas. Mas eu tenho um sócio que tem os nossos cães em Olinda. E ele nunca me diz exatamente quantos tem, mas já tivemos em torno de 100. Caramba! Mas agora temos bem menos mesmo. Quais são os cães que mais se destacam nesse mercado? Tem uma raça específica? Ou como é que funciona? Por exemplo, quem não conhece uma exposição de cães, né, os critérios para julgamento, o que é que acontece numa exposição de cães? Vou responder, são duas perguntas. Em relação às raças, sim, os cães, infelizmente, também são como roupas, como tendências de decoração. Tem sempre uma raça em evidência. Agora, por exemplo, é Spitz alemão anão, ou Lulu da Pomerânia, né? Já foi pastor alemão, desapareceu. Já foi pequinês, desapareceu. Já foi Doberman, desapareceu. Já foi Cocker inglês, desapareceu. Por que desapareceu? Porque as pessoas começam a cruzar de forma aleatória, sem estudar os pedigrees, os cães começam a apresentar problemas, as raças se popularizam muito, ninguém prima por qualidade, por temperamento, por saúde principalmente, e a raça vai perdendo qualidade e as pessoas se desinteressam. Então, a raça da vez... antes do Spitz alemão era o Bulldog francês. Mas, tem uma época que todo mundo queria ter um Bulldog francês. Exato, Então, vem muito essa tendência desse movimento das exposições. Exato. Mas isso é mundial, não Sim. é exclusivo brasileiro. Entendi. Então, como funciona uma exposição de cães? No século XVIII, na Inglaterra... Na Europa, as comunidades eram rurais, né? Aí as pessoas trabalhavam e tinham as pragas, os bichos que pegavam as galinhas, as pragas que comiam o milho, o trigo, etc. Então, precisava-se ter cães para poder combater essas pragas. E as raças começaram a ser desenvolvidas nessa época. Aí, aos domingos, que era o dia de folga, esses agricultores se juntavam em algum lugar, numa praça, e diziam, olha, o meu cachorro e tal, fez isso, fez aquilo. Aí, a partir daí, passou a ter interesse em se manter aquele tipo de característica. Aquele cachorro que enfrentava um urso, aquele cachorro que desentocava um bicho que entrava numa toca para se esconder, um cachorro de pernas curtas. Então, as raças começaram a se desenvolver nessa época, direcionadas por atividade. Então, uma exposição de cães é exatamente assim. Eu acho que naquela época também tinha muito essa coisa da caça também, com a ajuda de cães, né? Sim, caçar patos, caça de pena, caça de pelo e tal. Aí, uma exposição de cães é dividida em 10 grupos de raças. Os grupos são divididos por atividade e tipo esquelético. E as raças que, por exemplo,
os cães pastores, são do grupo 1, os de guarda do grupo 2. O grupo 3 são os cães terriers, que são os que pegam ratos. Rato era uma coisa que uma coisa que tem muito no mundo inteiro. Teve uma peste muito grande na Europa de ratos, exatamente. né? Então tem muitas raças que são rateiros. O próprio Yorkshire Terrier é um excelente rateiro. Olha só. O grupo 4 são... E você querendo criar gato? É cachorro mesmo. A gente não é porque a gente fica Tom e Jerry, o gato que pega, não. Mas o cachorro também corre atrás do rato. Corre, com toda certeza. No Brasil, por exemplo, nós temos 3 raças oficiais, que é o fila brasileiro, que é de guarda e boiadeiro, o rastreador brasileiro, que é um cão de caça de pelo, e tem o terrier brasileiro, que é o famoso Fox Paulistinha. Essas 3 apenas são brasileiras? São 3 brasileiras e tem uma média de 7 raças que ainda não foram reconhecidas, mas que pelo menos 2 estão a caminho de serem reconhecidas. Que são quais, Zé? Bulldog campeiro e pastor da mantiqueira. Como é que surgem essas raças novas? Assim, é o quê? É cruzamento? É um experimento? Aí como é que você faz para que ela seja reconhecida, por exemplo? Uma boa pergunta. As raças surgem da seguinte maneira, da seguinte forma. Existe uma atividade que é desenvolvida há gerações e gerações e gerações, que são com cães, obviamente, e aqueles cães são excelentes para aquela atividade. Eles têm... Porque, assim, vou argumentar uma coisa antes. Toda raça tem um padrão. Sim. Ou seja, a aparência geral de um cão forte, alto, atento, com pelo tal, com dente, com mordedura tal, para poder pegar e segurar, com orelha ereta para poder ouvir melhor, com pelo assim porque é frio, ou porque tem muito espinho, então o pelo tem que ser duro para não... E a movimentação tem que ser assim, a cauda tem que ser desse tamanho porque tem que ser ágil, tem que... Aí toda raça tem um padrão que descreve exatamente o cão ideal para aquela raça. Entendi. Aí quando você vai numa exposição de cães, você vai em cada raça julgar todos os cães para ver de todos os inscritos qual é o ideal mais próximo do padrão. Para aquela raça. Para aquela raça, certo? Aí, quando você vai desenvolver uma raça, você tem um padrão que foi formado por um clube ou por uma entidade e você vai reproduzir os cães, no mínimo, uma quantidade X de gerações e uma quantidade X de indivíduos vivos registrados para poder dar entrada num reconhecimento provisório de pelo menos uns 10 anos, para ver se a raça mantém o tipo. Aí aquela raça nova é admitida, sabe? Tem todo um processo. Protocolo. Né? Um protocolo. Dessas raças todas, eu fico imaginando assim que o fato desse trabalho assim deve ter muita crítica de ONGs defensoras dos animais. Ou eles aceitam bem? Como é que é essa relação? Tem algum conflito? Eles criticam o trabalho dos kennels, clubes? Olha, como é que acontece assim, isso? O problema é o seguinte, é que existem ONGs e ONGs. Sim. Né? Existem pessoas que levantam bandeiras só para a mídia. De repente eles podem pensar, estou fazendo os bichos só de produto. Exato. Tem gente que pensa assim. E há quem faça isso. Sim. Há quem faça isso. Em todas as profissões, em todos os lugares, tem gente honesta e gente desonesta, inclusive nas ONGs. Né? Então, a confederação, que é onde a Confederação Brasileira, a CBKC, é onde se registra a criação nacional. Nós, aqui, o Kennel Clube Norte-Rio-Grandense, damos entrada numa solicitação de registro de ninhada e enviamos para lá. A confederação vai avaliar quanto tempo aquela cadela teve ninhada e se vai aceitar aquela ninhada ou não. Porque se você fica repetindo muito... Aceitar a ninhada quer dizer para ter o quê? O pedigree? Para ter o pedigree. O pedigree é o registro, propriamente. Porque existe um limite de tempo de ninhada e tudo. Então, nós, enquanto
Kennel Club, Ou seja, nós não é somos uma um coisa assim, registro. vamos produzir cão até... Não, é tudo controlado. E outra coisa, tudo é assinado pelo criador. Eu estou assinando esse mapa de ninhada, eu estou me responsabilizando por isso. Se alguém quiser fazer alguma coisa, é contra o criador. O criador, se for desonesto, ele está assinando a desonestidade dele. Sim. Né? Então, nós, enquanto Kennel Club, nós não temos o poder de dizer, não vamos aceitar. A gente envia para a confederação analisa e diz se aceita ou não aceita registrar. Então, a periodicidade de ninhadas não é assim. Segunda coisa. Só, desculpa te interromper. No caso, quando o cão com pedigree, chega a ser quanto mais caro que um cão sem? Qual é a diferença? Dá uma valorizada, certo, eu imagino. Dá. É o seguinte, vamos supor assim, você é um criador de Spitz alemão, que está na moda. Você, com a facilidade da internet, você tem contato com os melhores criadores do mundo da raça. Então, vamos supor que um cão... Na Ásia estão os melhores criadores. Aí você pegou um avião, pegou um intérprete e foi para a Ásia. E comprou lá 2, 3, 4 cães e voltou. Você fez um grande investimento. Então, você leva o seu padreador, sua matriz para uma exposição, se dá bem, ganha e tudo, não necessariamente por ser importado, mas porque você comprou a um criador que cria há 40, 50 anos e é um estudioso da raça, ele aplica o maior conhecimento na criação dele, dá a melhor ração, aplica as melhores vacinas, tudo geneticamente estudado e tal. Então, você comprou um sangue nobre, você leva para a exposição, aquele cachorro tem bons resultados, você pode vender por um preço bom. É o investimento que você fez. Diferente de mim, que comprei um cachorro em qualquer lugar. No OLX, tem gente comprando no OLX. Pronto. E levo para a exposição, e por mais bonitinho que esteja, que tenha ido tomar banho no pet shop, mas não ganha porque falta qualidade na reprodução. É tudo assim, tudo visa beleza, saúde. A saúde também gera um bom temperamento. E a harmonia que você falou ali desse cão com o padrão da raça. Exatamente. Né? Interessante. Porque os padrões, todos os padrões de todas as raças visam saúde e beleza. Sabe? Bacana. Você está nessa vida há 30 anos, né? E é juiz de exposições. Onde é que você já foi parar? Parece que já rodou o mundo aí, pelo que eu estou sabendo, julgando exposições de cães. Alguns países eu já conheço. Não sei, entre 20 e 30 países diferentes. Todos com exposições. Como é que é essa relação, por exemplo, o Brasil e outros países? Quais são os países que mais têm esse tipo de evento? Olha, é assim. No Brasil, todos os fins de semana tem. Do ano, começa no final de janeiro, termina antes do Natal. Tem um calendário, então? Tem um calendário anual que é feito, obviamente, no ano anterior. Por exemplo, o clube daqui pode pedir 3 datas. Então, a gente tem até outubro para pedir 3 datas no próximo ano. Aí a confederação organiza para não ter exposições em 2 estados vizinhos, por exemplo, no mesmo fim de semana. Aí, tudo isso é feito no mundo inteiro, certo? No Brasil, a gente costuma que convidar os juízes para os eventos no mesmo ano, mas quem vai julgar na Europa, na Ásia e tal, a gente é convidado com 2, 3 anos de antecedência. Está livre em 18 de março de 2027, entendeu? É assim. Bacana. Eu acho assim, deve ter uma torcida. Como são esses eventos? Tem torcida? Tipo, o juiz é xingado, como no futebol? Não? Como é que é o clima de uma competição de exposição de cães? Olha, o clima deveria ser amigável, né? Pelo menos deve ser entre os cães, eu imagino.
Quando o meu pai era vivo, ele morreu faz 4 anos, ele sempre que eu chegava de uma viagem, ele dizia, meu filho, lhe trataram bem. Ele tinha medo. Ele tinha medo. Por quê? O que já aconteceu, Zé Arnaldo, por exemplo, assim, que tipo te chocou, te assustou? Na verdade, assim, algumas pessoas, raríssimas vezes comigo, as pessoas desabafaram suas frustrações, né? Porque quando você aponta para um cachorro que diz que aquele é primeiro e o outro é segundo, sim, às vezes o dono do segundo toma aquilo para si, entendeu? Toma como se fosse uma coisa pessoal. Aí, algumas vezes, reclamam, mas o regulamento de exposições protege muito os juízes, bacana, sabe? E não pode... Quer dizer, até o Código Civil também. Então, assim, não tem muita... A gente sabe que algumas pessoas não gostam, né? Só quem gosta... Aquelas olhadinhas, assim, né? Não é nem as olhadinhas, são as saídas sem olhar nem para trás. Mas é isso. Mas uma exposição de cães é um dia de festa. Uma exposição de cães é um dia que vai o pai, a mãe, os filhos, os amigos, os vizinhos, os avós e tal, para verem, assistirem e tomarem conhecimento de novas raças. Sabe, as raças são muito variadas. Tem uns tipos que são extremamente exóticos, chamam muita atenção. E a criação de cães em si é um lazer muito grande, porque existe uma ligação dos donos com os cães, né? Inevitavelmente. E aí eu te pergunto, como é que começou isso, essa sua paixão? Você é biólogo, é funcionário público, mas como é que os cães, né, e esse movimento todo do Kennel Club surgiu na sua vida? Bem, eu ganhei uma cachorra com pedigree e comecei... Qual era a raça? Bull Terrier. É uma que tem a cabeça de ovo. Sim. Aí comecei a ir para a exposição e me empolguei. E já antes eu já comprava tudo que eu via relacionado a cachorro. Tem uma revista, pode falar o nome? Pode, claro. Tem uma revista Cães e Companhia que eu tinha desde a número 1. Ainda tem essa revista? Tem. Tem? Ó. E eu passei a ir para as exposições e me empolguei e me convidaram para o Kennel Club e eu entrei na diretoria e nunca mais saí. O que é que você acha que você conseguiu aprender nesses anos todos em relação aos animais que servem como lição para a sua vida, por exemplo? Olha, Eugênio, é só mesmo a certeza do amor do cachorro pelas pessoas, sabe? É impressionante como o amor é grande. Eu tive a minha última que morreu, chamava-se Carmelita. E Carmelita só existia eu no mundo dela, só existia eu. Era impressionante. Aí, isso aí, todo mundo tem dezenas de histórias para contar. E é curioso porque as pessoas, às vezes, não conseguem... Quem não tem animal, por óbvio, não consegue perceber essa relação. Diz, tá tratando como gente, tá não sei o quê. Tem uma coisa ali que liga, que é muito forte, que a gente não sabe explicar. Não é mais ou menos isso? É, exatamente isso. Só que assim, por exemplo, eu... nasci em Parelhas, a minha infância foi em Parelhas, então o cachorro era uma coisa de fora de casa, não era uma coisa de dentro de casa. Já tive cachorro dentro de casa, não era meu, eram 2 cadelas, que eram das minhas irmãs, da minha irmã, 2 vezes. E os meus cães sempre moraram fora de casa, sempre entraram em casa, sempre, mas moravam fora. E... eu nunca comprei roupinha, nem fiz aniversário de cachorro. Tem uns exageros. Tem uns exageros, né? Esses dias eu ia comprar, acho que era ração de um passarinho meu. Aí eu cheguei, a moça falou,
Falou para outra pessoa assim, eu acho que é ajudante dela, enfim, funcionária, ela disse, pega ali o cartão de crédito da cadela. Eu disse, poxa, a cachorra tem cartão de crédito, gente. É porque ela tem um cartão de crédito para as compras da cachorra, sabe? Aí pode botar o nome, ela bota o nome da cachorra. Aí eu já acho um exagero, eu já acho... Nossa, é igual um bebê reborn, essa loucura, né? Exato. Falta de humanidade. É legal ter a ligação com o bicho, mas não vamos ultrapassar os limites da sanidade mental. Pronto. Sanidade mental, né? O termo certo é esse. Mas aí, só para finalizar, em relação à exposição de cães, algumas pessoas acham que levar cachorro para a exposição é maltrato, quando de fato não é. O que é uma exposição de cães? É uma avaliação de um plantel por alguém capacitado para escolher entre todos os cães os que têm mais saúde e os que têm capacidade de reproduzir, para manter as características da raça. Então, as pessoas esquecem que, na verdade, assim, por exemplo, vamos proibir a criação de cães, vamos só pegar os cães que estão vivos agora, não vamos mais reproduzir. Você quer qual cachorro? Aí você vai escolher um Lulu da Pomerânia. Você não vai escolher um caramelo, sabe? Quando as ONGs, que são radicais, querem tumultuar, as pessoas que estão nelas querem os cães de raça. Eles não querem os cães que estão precisando de donos e de cuidados e que têm problemas de saúde. Eles querem um cão de raça bonitinho e saudável. Entendeu? Existe também aí essa... Mas uma exposição de cães é exatamente para isso, para avaliar um plantel, para se saber quais cães têm saúde para continuar reproduzindo e perpetuar a raça. Bacana. Tem alguma exposição prevista para o nosso estado? Como é que está essa questão? Você que organiza, né? Eu que organizo. Esse ano a nossa primeira foi agora 3 de maio, no Parque Aristófanes Fernandes. E temos outra para o último final de semana de novembro. Essa de novembro eu fazia em dezembro na Pipa, num hotel lá em Pipa, que era um local assim paradisíaco, vinha gente de todos os lugares. Bacana. E eu recebia... Já é um convite, né? Pipa por si só já é um convite. É ter uma exposição com cães para quem é apaixonado, perfeito. E eu fazia a última do calendário do Brasil lá. Então, assim, os cães estavam disputando o ranking para ver quem ganhava. Os apresentadores profissionais estavam querendo tirar uma semana de férias, que já tinha acabado. Juntava tudo. Juntava tudo. Agradável. Aí foi o que aconteceu. Sempre nas exposições tem algumas pessoas que não são muito corretas. Por exemplo, a área dos cães aqui. Aí levava o cachorro para fazer cocô no outro lugar e não apanhava. Nossa. Fazia xixi, você sabe que xixi de cachorro... Tem um cheirinho. Tem um cheirinho. Forte. Pelo menos uns 2 dias tem. Aí fizemos 4 anos lá em Pipa. Depois não deu mais certo porque o pessoal que causa problema, causava problema demais, sabe? Deixava cachorro solto dentro do quarto. E cachorro quebrava espelho, rasgava lençol, travesseiro e etc. Aí eu não tive mais como administrar, né? Mas a gente tinha essa exposição que era famosíssima. Eu não podia sair do Brasil. Qualquer lugar que eu ia, os outros juízes ficavam todos meus amigos para serem convidados para julgar aqui em Pipa. Mas eu também faço uma no meio do ano em Parelhas, a cidade que eu nasci. Sim. Porque Parelhas o seridoense é muito receptivo. E os expositores adoram ir para Parelhas, porque as pessoas se desdobram para agradá-los. Legal. Sabe? Aí essa do meio do ano, esse ano não vamos fazer em novembro e estamos ainda decidindo se vamos fazer em Parelhas. Ah, bacana. Você estava falando aí da questão da certificação, que é o pedigree, né? Aí eu fico pensando assim, quem quer entrar nesse mundo
tem que ter cuidado com essa questão do pedigree? Existem pedigrees e pedigrees? Como é que é essa questão para quem está nos vendo aqui agora? Eu quero ter um cão de raça, eu quero ter um cão com pedigree. Quais são os cuidados? Pronto, ótima pergunta. É o seguinte, vamos supor, você ganhou um Basset Hound de presente. É o salsichinha, que a gente chama. É um salsichão, é aquele grandão. Tá. Aí, seja lá qualquer raça. Aí, ele não tem pedigree. Aí você, mas eu queria que meu cachorro tivesse um pedigree. Tudo bem, você vai procurar o Kennel Club e vai dar entrada no registro inicial, um pedigree inicial. 3 juízes vão avaliar o seu cachorro e vão dizer se ele é realmente daquela raça. Aí você tem um pedigree, que é um quer dizer que qualquer cão a gente pode levar para avaliar? Pode. Entendi. Pode. Você tem que olhar para ele e reconhecê-lo como sendo daquela raça. Aí, reconhecendo, os juízes vão avaliar se ele tem todas as características. É possível fazer isso com um filhote, por exemplo, ou não? Tem que ter um tamanho? Como é que é isso? Porque muda um pouco, né? A partir de 4 meses. 4 meses. Entendi. Porque aí já tem as características. Deixa eu lhe dizer. E para um cachorro que já é filho de 2 cães com pedigree, ter um pedigree dá entrada no registro INEADA. O Kennel Club é um cartório de registrar cães, né? Bacana. No mundo inteiro, né? Então, tem gente que tem, assim, 20, 30 gerações da sua própria criação. Sim. É uma responsabilidade muito grande e é um criador, assim, que deve estudar bastante, já deve ter tido muitos problemas, deve saber exatamente como sair de alguns e tal. O Kennel Club Norte-Rio-Grandense aqui é um clube pequeno, né? A gente funciona como um escritório. Que fica onde? Fica em Lagoa Nova. É uma rua dessas que não é conhecida. Tem a Promater, na São José, é na rua seguinte. Certo? Quem quiser entrar em contato, tem site, perfil? Tem site, tem Instagram. Só colocar Kennel Club Natal, Norte-Rio-Grandense. Ou KCN. É fácil. É isso. E aí as pessoas procuram lá, tem esse pedigree inicial, né? Tem o registro inicial. E aí depois desse registro inicial, tem alguma outra fase? Pronto. Como é que funciona? Não, o registro inicial, o cão é avaliado, a pessoa coloca um microchip, certo? Para identificar aquele cachorro e manda, os juízes fazemos uma súmula, mandamos junto com o número do microchip para a confederação. A confederação emite um pedigree em branco, só com o nome do cachorro, a raça, a cor, o nome do proprietário, data de nascimento. A partir desse pedigree, os filhos dele vão ter, com outro cão com pedigree, vão ter um pedigree. Na parte desse cão, só uma geração. Entendi. E na terceira geração que nascer, o pedigree já está fechado, certo? Já são 3 gerações. Como assim fechado? Porque nossa certidão de nascimento tem o nome dos nossos pais e dos avós. Certo. Né? Aliás, tem os avós? Não, acho que é só os pais. Só os pais. Há 2 dos cães, tem os pais, os avós e os bisavós. Sabe? Então, 3 gerações. 3 gerações. Então, os netos desse cão do registro inicial já tem um pedigree fechado. Então, isso quer dizer que está certificado de fato, né? Que ele vem de uma raça. Na verdade, o registro inicial já certifica. Entendi. Certo? O problema é o seguinte, que o registro inicial não é o registro geral. São registrados em livros diferentes. O registro, um cão que tem 3 gerações conhecidas é registrado num livro e o que tem 1 ou 2 é registrado em outro livro. Sabe? Agora, falar um pouco de você, além do trabalho que você faz também, a gente tem sempre esse bate-papo. Você disse que está há 8 meses de se aposentar como funcionário público. Quais são os planos a partir daí? Olha, eu sou biólogo, fiz pós-graduação em gestão ambiental urbana. Eu já fiz alguns trabalhos com arborização, com paisagismo. Pode falar? Pode, por favor. Assim, por exemplo, aquele
Espaço Ecomax, que Sim. tinha as festas lá Sim, a em Pirangi. Pirangi. Quem fez fui eu. Fiz também o Bosque dos Poetas, tem uma mata nativa que eles deixaram, eu fiz as trilhas temáticas lá. Eu faço, obviamente, ganhando dinheiro, mas por diversão. Né? Sim. O Museu Câmara Cascudo ia ter a Bienal de Orquídeas aqui, eu fiz o jardim deles aqui atrás, que foi ótimo porque é uma mata tipo bosque, Sim. montar umas paisagens assim. E, vez ou outra, eu trabalhava para alguma prefeitura, trabalhei para de Parelhas e trabalhei para algumas empresas, assim, com arborização também. Aí eu sou funcionário público da Sim. CESAP, eu pretendo agora pegar o meu hobby e transformar em algo mais sério, né? Ah, bacana. E aí, também não deixa de ser relacionado à questão da vida e agora as plantas. De um modo geral, você acha que isso veio de onde? Essa sua paixão pela natureza, que acaba sendo isso, no final das contas. Cães é natureza, paisagismo é natureza. A minha família é uma família basicamente agropecuarista, né? A minha família tinha uma usina de algodão até o bicudo aparecer e nós sempre tivemos fazenda e sempre passamos O férias algodão em que fazenda. já foi algo muito importante ali perto da Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Mais ou menos quando os Estados Unidos deixou de produzir e aí estourou aqui no Brasil. A gente exportava algodão para alguns países, a nossa usina. E então as minhas férias sempre foram em fazendas. Então eu tenho uma ligação muito grande com bicho, com natureza, com essas coisas. Aí nunca Trouxe saiu. para cá. Mas você mora em Natal desde muito tempo. Moro em Natal desde os 7 anos de idade. O que é que você lembra de Parelhas, além, claro, dessa questão, né, do campo e tal, mas que é uma memória afetiva, que é algo que você leva consigo para sempre, ou um lugar que você gosta em Parelhas de visitar sempre? Olha, assim, a minha casa de Parelhas é a casa que eu morei quando eu era criança lá. Existe uma fazenda que era do meu avô, que está na nossa família há uns 120, 130 anos, mais ou menos, que chama-se Malhada Vermelha, que era onde eu passava algumas férias. Umas férias na Malhada Vermelha, na casa do meu avô, umas férias no Juazeiro. Malhada Vermelha vendia o nome de uma vaca? Ou Na não, alguma verdade, coisa malhada? eu não sei, porque tem muitas malhadas vermelhas no Brasil, Sim, né? Inclusive sim. tem até cachaça e tudo. Mas eu não sei. Eu sei que é um lugar assim que eu abro os armários e aquele cheiro me transporta para a minha infância, sabe? Legal. Abro um guarda-roupa, aquele cheiro me transporta. E assim, Você ainda vai lá? vou. Tudo é igual lá. Os móveis são iguais, tudo. Tem uma geladeira a querosene, que não deve funcionar Como mais. assim, Bial? A querosene, a geladeira era querosene Acendia-se gelava. Ela esfriava. Ela não fazia gelo, Tá. sabe? Embora tivesse um congelador, mas eu não lembro de ter tomado gelo dela. Você sabe o mecanismo? Agora eu fiquei curioso. Era embaixo um motor que botava querosene e acendia alguma coisa lá, não sei. Uma lamparina, uma coisa, e ficava aquecendo alguma coisa para gelar. Então, eu lembro de tomar suco no almoço gelado. Que legal. E não tinha energia elétrica, né? A energia era a motor. Então, às 6 horas da tarde ligava, às 10 horas da noite desligava, todos os dias. E a minha infância foi assim, passando férias nesses lugares. Que bacana. Muita história boa, então. E sempre você vai para Parelhas? Você costuma ir? Na verdade, assim... A família ainda tem gente lá? Só o meu irmão mais novo, que nasceu aqui em Natal, mora lá. Fez o caminho inverso. Foi. Eu vou normalmente na festa do padroeiro, que é em janeiro, São Sebastião. Às vezes vou outros dias, outras épocas, mas o certo é janeiro mesmo. O que você gosta de ler? Bem, eu leio basicamente coisas técnicas. É mesmo? Eu não tenho muita... Assim, já até pensei em... Um dia desse eu vi no Instagram uma pessoa dizendo você tem que suportar o tédio, você tem que ler e forçar e tal. Eu até tento, mas já li alguns romances
ingleses e tudo, mas a minha literatura é técnica. Literatura técnica, eu perco o tempo, sabe? E o que é que você gosta de fazer quando não está pensando em cães, no trabalho, né, na leitura técnica? O que é que você faz para simplesmente desligar do mundo? Cuidar de plantas. Ah, é mesmo? É. Já olhei todas que tem. Que estão precisando de cuidado. O Beto não cuida muito bem das plantas, então, gente. Ele bota no sol ali às vezes, olha ele ali fazendo esse sinal para mim. Dê uns conselhos para Beto, viu? Beto que é quem cuida aqui que é o proprietário da nave, o estúdio onde a gente tá, e tem umas plantas lindas aqui, mas são do Estevão, não é dele não. Ele pega emprestado do Estevão. Aí você já olhou qual é o diagnóstico das plantas? Pode falar. Essa época de chuva, todas as plantas estão bem. Aí quando você faz um ritual, tipo, tem um procedimento, você cuida todos os dias? Todos os dias. Tem muitas plantas, então? Tenho muitas plantas. Que eu estou, inclusive, enfrentando um problema que eu vou me mudar para um apartamento agora. Né? Você mora em casa? Moro em casa. Minha mãe, ela também adora planta. E é uma coisa meio natural. Também a gente vem lá de Macau e tal. E ela conversa com planta. Você também conversa com planta? Não, eu cheguei a esse ponto, não. Não. Eu só, assim... Ela diz que as plantas entendem, eu não sei como. Eu acho que elas entendem a energia, sabe? Elas entendem a energia. Algumas plantas, eu não converso com elas, mas, assim, agradeço por uma fruta, por uma flor, quando, assim, eu espero muito. Por exemplo, uma coisa básica que acontece, como meu jardim é muito variado, vai muito passarinho lá, acaba nascendo coisas que eu não plantei, né? Eles trazem os passarinhos? Eles, na verdade, assim, eles comem a fruta, aí fazem cocô e a fruta nasce. Sim. Aí nasceu um pé de araçá, só que eu não sabia que era araçá. Aí eu achei bonitinho, segundo o jardineiro eu não mato nada, certo? Aí eu achei bonitinho, botei num jarro e tal, e o jarro era um jarro de plástico, a raiz vazou e ele rapidamente cresceu. E quando cresceu, que florou, eu digo, isso não é um araçá, porque a flor é parecida com goiaba. Aí deu muito araçá e é água com açúcar, sabe? Muito doce, muito doce. Aí quando deu os primeiros araçás, aí eu olho assim e digo, obrigado. Eu não converso com ela, mas eu agradeço. Sabe? Muito bom, muito bom. Você acha que... eu sempre faço esse exercício com as pessoas com as quais eu converso aqui, como é que você visualiza o que as pessoas pensam de você? Ou o legado que você deixa para as pessoas? Qual é a mensagem que você acha que elas têm ou que você quer passar? Bem, exatamente, eu não sei responder muito bem, não, mas eu acho assim, eu acho que as pessoas acham que eu sou muito exigente. Sério? E você é? Sou. Mas algumas pessoas acham que eu sou mais do que eu sou. Entendi. Certo? Que eu sou muito sério, quando, na verdade, para mim, eu estou sempre sorrindo. Eu não estou sério, mas as pessoas são duas coisas que acham que eu sou. Muito exigente e muito sério. Então, eu também acho que eu tenho isso. As pessoas olham para mim e dizem, nossa, você é muito sério. Mas eu não acho que eu sou. Né? Às vezes é o outro, o olhar do outro, né? A expectativa que ele tem em relação a gente. Queria aproveitar para agradecer a você pela conversa, que foi bem bacana. Aprendi muito sobre o Kennel Club hoje e deixar o microfone aberto a você aí para suas palavras finais aí da nossa conversa. Tá bom, eu que agradeço e aproveito para dizer que o Kennel Club está de portas abertas para todos. Nosso colaborador está de férias, eu estou, na medida do possível, acumulando, mas rezando para as férias dele acabarem. Não, mas assim, nós temos toda a vontade, toda a coragem, toda a disposição para ajudar todos os criadores de cães, sabe? Você tem ideia de quantos criadores a gente tem aqui no Rio Grande do Norte? Não dá para ter isso. Não dá para ter porque é extremamente variável. Tem gente que aparece lá para transferir a propriedade. Você compra um cachorro, aí vai passar para o seu nome como um carro e nunca mais volta. Entendi. Aí, então, não dá para ter esse controle. Mas é isso. Mas está de portas abertas. Está de portas abertas e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda.
Tá massa. Bom? Gente, obrigado a vocês por mais um Antenado Podcast. A gente volta no próximo programa. Até lá, tá?